Muito bom dia, senhores. Bom dia, universo. Minha primeira sessão de amor próprio concluída com sucesso, hoje de natação. E mais tarde eu vou fazer um vídeo sobre o porquê que o aeróbio é importante no ganho de massa muscular. E o que acontece quando você faz o exercício aeróbio, quais são as repercussões no corpo humano e quais são as repercussões do exercício resistido. Muito boa noite, senhores. Terminando agora só. E vamos lá. Prometi que ia falar um pouquinho sobre as repercussões do exercício aeróbio no corpo e por que, primeiro, que o exercício aeróbio ele acaba sendo importante no paciente que quer hipertrofia muscular. Então vamos lá. Quando a gente está falando de condicionamento aeróbio, a gente está falando de uma via metabólica, do estímulo de uma via metabólica, que é a AMPK. Esse estímulo dessa via metabólica traz como consequência um aumento de uma organela que fica dentro da sua célula que promove produção de energia, que são suas mitocôndrias. Então, olha só, se você faz exercício aeróbio, você aumenta suas mitocôndrias, que aumenta a sua produção de energia. Se você tem mais energia no seu corpo disponível para você gastar, o seu gasto energético ele fica mais funcional. Isso faz com que a reparação muscular ela se torne mais possível, ela se torne mais fácil. Então, a hipertrofia muscular ela é melhorada quando você tem uma disposição energética favorável, que acontece quando você tem uma capacidade aeróbia aumentada pelo aumento do número de mitocôndrias, pelo estímulo dessa via que é a MPK. Deu para entender mais ou menos? E aí você vai me perguntar que horas... Caralho. Vai perguntar que horas que você vai fazer esse exercício aeróbio, qual que é o estímulo de aeróbio que você tem que dar. Então vamos lá. Preferencialmente, quando você está falando de estímulo de via de AMPK, o exercício aeróbio ele deve ser feito em horário diferente do exercício resistido. Por quê? O exercício resistido estimula uma outra via que não tem nada a ver, que é a mTOR. O mTOR ela meio que cancela esse estímulo de AMPK. Então, interessante é você sempre treinar a musculação, o exercício resistido, em períodos distintos do exercício aeróbio. Essa é a primeira coisa. Isso porque o AMPK ele grita para o seu músculo, aumenta força, resistência, massa muscular, fibra muscular. E o AMPK ele faz o contrário, ele fala aumenta a sua capacidade cardiovascular pelo aumento de número de mitocôndrias. Esse estímulo de mTOR e a MPK, é importante você salientar que esse estímulo ele é dado quando o treinamento é intenso, ou seja, se você fizer um aeróbio 20 minutos pós-treino, você não vai estimular tanto a MPK, então não vai inibir tanto a mTOR. Agora, se você fizer um aeróbio de 40 minutos pós-treino, isso pode interferir no ganho de massa muscular, por isso que tem também essa regra, entre aspas, né? Só que o ideal é você fazer até 6 horas após o exercício, porque esse estímulo de mTOR ele é dado de maneira mais intensa até 6 horas após o exercício. Ou seja, se você for fazer um exercício de musculação e você vai treinar de manhã, lá pelas 7 horas, seria ideal você treinar um exercício aeróbio na parte da tarde ou na parte da noite para aproveitar essas duas vias desses dois estímulos no seu metabolismo, certo? Quando a gente está falando de ganho de massa muscular, principalmente, porque você pode ter essa inibição pela via MPK. Quando a gente está falando de perda de gordura, isso é pouco relevante, por quê?
Quando você estimula e a sua principal queixa é perder gordura e não ganhar massa muscular, o estímulo de mTOR ele é pouco relevante para o teu objetivo. Então tem paciente que me pergunta, Pedro, eu posso treinar aeróbio pós-treino? É óbvio que você pode treinar aeróbio pós-treino se você não quiser ganhar massa muscular. Você não vai perder massa muscular porque aquele estímulo da musculação já vai fazer com que o seu corpo entenda que você não pode perder músculo. Porém, como sua queixa não é ganhar massa muscular, ótimo, faça o aeróbio, que isso vai estimular essas vias catabólicas de perda de gordura e vai otimizar o seu resultado de perda de gordura, já que o seu objetivo principal não é ganho de massa muscular. Utilizado? Ô viado, abre aqui. E esse açúcar, quando ele é utilizado com um aeróbio pré-treino, você acaba às vezes interferindo na sua performance, no seu treinamento resistido, ou seja, na sua musculação. Então talvez não seja tão interessante, por perder rendimento no treino de musculação, você fazer aeróbio pré-treino, certo? Vamos parecer um doido agora chegando em casa falando sozinho com o celular na cara, para todo mundo achar que eu sou, mas já todo mundo já acha que eu sou doido mesmo, então tudo bem. Muita gente perguntando sobre o exercício e quem faz exercício aeróbio antes do treino. O que acontece? Você tem uma reserva de glicogênio muscular e hepático, que é um açúcar que fica dentro do seu fígado e um açúcar que fica dentro do seu músculo. E esse açúcar, quando ele é Aí o ser humano me pergunta se dá para ganhar massa muscular perdendo gordura. Não dá para ganhar massa muscular perdendo gordura de maneira eficiente. As vias de estímulo, de ganho de massa muscular, as chamadas vias anabólicas de ganho, elas são vias que vão no caminho contrário das vias catabólicas de perda de gordura, tá? Eu não vou explicar aqui de maneira individualizada, porque isso é feito em consulta, mas você tem um padrão de repouso, você tem um tipo de nutrição com calorias diferente, com um tipo de treino, um tipo de estímulo, enfim, são muitas as individualidades que vão fazer com que o exercício, o ganho de massa muscular seja quase impossível com o emagrecimento de maneira eficiente. Voltei para falar de um assunto porque eu achei muito pertinente a pergunta de um seguidor. E a pergunta dele foi a seguinte: e pacientes que têm doenças autoimunes? O ganho de massa muscular é prejudicado? E ele deu exemplo da doença que possivelmente ele tem, que é a doença de Crohn. Então olha que interessante. Quando você tem uma doença autoimune, você tem alguns marcadores inflamatórios no seu organismo muito altos. E esses marcadores inflamatórios vão fazer que, preferencialmente, seja desviada a rota metabólica das proteínas para ter uma reparação mais eficiente. Você acha que o seu organismo vai utilizar a proteína que você ingere e os aminoácidos ali circulantes para reparar uma inflamação ou para fazer você ganhar massa muscular? É óbvio que para reparar a inflamação por um mecanismo de sobrevivência. O ganho de massa muscular, então, vai ficar prejudicado em pacientes que têm doenças inflamatórias, doenças autoimunes e tudo mais. Isso é um dado extremamente importante e que eu aprendi faz algum tempo já com um professor de bioquímica, de fisiologia do exercício, e que pouca gente sabe. Eu acho que eu nunca vi alguém falar aqui no Instagram ou explorar mais essa parte de doença autoimune, e que é extremamente importante. E por que eu estou falando aqui? Porque isso serve para todo paciente que tem marcadores inflamatórios mais altos. Sempre quando você tem marcadores inflamatórios mais altos a nível sistêmico, no seu organismo, no seu sangue, que a gente dosa no sangue, você tem um prejuízo de ganho de massa muscular. Então por isso que eu sempre falo na primeira consulta de desinflamar o paciente para as coisas começarem a funcionar de maneira mais correta.
Aí quando você tem um monte de trem chato pra resolver, ligação pra fazer, bota o foninho de ouvido, pega o papel e caneta e vem fazer ligação onde? No sol. Essa vida é curta demais pra não